É um CDzão dedicado à galera de Arapongas, então aí. Em nome aí da oficina, então, Poço de Molas, Arapongas. A galera que sabe da notícia da City. É só por ali que você fica interligado na notícia que rola na City, né? Os língua preta. O povo que nunca fez um fuxico tá ali na Poço de Molas, Arapongas. Aí, rapaziada, esse caninha tá alto também, hein? Tem uma tronzinha ali. Aqui é louco demais, rapaziada. Aí o carro do Canjica aí, ó. Aí é massa, rapaziada. Ele tava ali conversando com nós. Aí. Valeu, Canjica, tudo de bom? Valeu? É isso aí, rapaziada. É uma pezinha, galera. Tudo adesivo. Aí, rapaziada, o Titanic, ó. Ó, será que vai sair agora? Olha o Titanic carregado da Maria Chorona. Aí sim, rapaziada. Ele conseguiu montar o avião pra cá. Aí. E aí sim, galera. O show tá só começando. Massa, massa. Se ele for sair, a gente faz a perseguiçãozinha nele, hein? Tem uma teguinha logo ali também, ó. Tá bonito. O que mais tem pra cá? Vamos ver. Aí. Essa pezinha do Rota, hein? Tem várias fotos na internet dela, galera. Pezinha do Rota 242. É Uber. Esse Uber aqui, rapaziada, você ainda pode levar carga ainda, entendeu? É massa esse Uber aqui. Rapaziada, perseguição a Canjica, então bora ali um pouquinho. Vamos ver se ele tá cruzando mata. Bora, Canjica, bota te botando. Aí a galera falou, DJ, toca das antigas que nós gosta. Toca com estilo Desopese Dance. Então vai essa então. Vai o Canjica, rapaziada. Ficou massa, hein? Bora voltar lá no posto, vamos ver se o Titanic sai. Uma pezinha do Rota. Ó, vou voltar lá no posto. É mais um sucesso que a galera confere no CDzão Manipulado Dance. Daqui um dia tá vindo aí o Malpese Hits Parede.
rapaziada! Atenção, rapaziada! Bora, bora! Olha lá a puxadinha! Essa tá moída. São Paulo, Rio de Janeiro, 02 e o Taturana, né? É o CD do Grupo Máfia. Aí, um abraço aí, o 03 Vassourão, 04 Wagner, né? É nada que tem um xará ali no Grupo Máfia. Um abraço, povo aí, a galera da Giglio, né? Alô, 05 aí, nosso amigo Zé Maria. O 06 também, o Paraná, né? Um abraço aí, unidade P2 aí, nosso amigo Serginho. R-I-L-L-V. Massa. Mafiado Júnior. Tá, lá no Insta, né? Falou, vou pegar o celular. Valeu, valeu. Bora, bora, rapaziada. Stallion, you ain't no stable, no, you stay on the run. You on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks, I'll be spinning, babe. Light a match, get lit, babe. Jet set, watch the sunset come. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.
work, on my way. Get paid, get paid, get paid. In the morning or late, on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. E o vídeo? What's the price? What's the other way split? And the rest of me spinning back. Fala aí, rapaziada. Só vai maluquinho. Olha isso, rapaziada, o Bob tá vindo pra cá. Olha esse Bob. Deixa eu me ajeitar aqui e pegar a cena bem massa.